falando sobre tarifaço agora, viu, Cláudio Humberto? Vamos falar sobre a questão do café, o preço do café, o café brasileiro, que é tão importante para os Estados Unidos, está sendo cada vez mais consumido pela China, ficou de fora da lista de produtos que ficaram isentos, né, dessa tarifa de 50% que começou a valer há pouco mais de uma semana, há 2 semanas, né, aqui sobre os produtos brasileiros. Tá com a gente para falar sobre isso o Márcio Cândido, presidente do Secafé. Vamos falar sobre o plano de contingência que foi anunciado pelo governo federal. Márcio, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Cláudio Humberto. Muito bom dia. Muito bom dia, muito bem-vindo, presidente, aqui ao nosso programa mais uma vez. A gente vem acompanhando com muita preocupação, né, os brasileiros, da maneira geral, apaixonados pelo café e orgulhosos da indústria do café, orgulhosos que somos da indústria do café, todo mundo muito preocupado com a situação do café. Mas assim, o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo, né? E com toda certeza já está procurando ou encontrando caminhos para compensar, ao menos parcialmente, os prejuízos causados pelo tarifaço determinado, decretado lá pelo presidente dos Estados Unidos. Eu queria que o senhor nos atualizasse, presidente, sobre exatamente isso, né? Há quantas anda essa história? Os produtores estão ainda com a expectativa de que isso venha a ser revertido. Há negociações em curso, eu digo negociações do setor, né, porque não se pode contar com a solidariedade do governo do Brasil. Mas, assim, do ponto de vista do produtor, como já aconteceu em diversos outros setores, há negociações em curso? Muito bom dia. Bom dia. Sim, há negociações em curso. A gente continua otimista com relação à evolução do tratativa junto ao setor privado, principalmente lá fora. Obviamente, a gente busca caminhos que nos levem direto ao contato, que é o mais importante. Recentemente, o Secafé, através de um parlamentar, fez chegar à embaixada uma documentação, na verdade, um comunicado do Secafé avaliando a importância da cafeicultura, não só no Brasil, historicamente, no momento presente, quanto para o mercado americano, e seguindo as vias de fatos e endereçada a carta para o presidente Trump e mais 6 autoridades exatamente abaixo dele. A gente recebeu, através do parlamentar, o parlamentar recebeu e nos encaminhou a resposta com relação a essa correspondência, da apreciação do governo americano pelo Brasil, pelo café do Brasil, obviamente, e a importância que existe do diálogo e que o diálogo está aberto e que a gente vai manter, e a empatia que ele tem para com o setor e para com o Secafé, que ele cita nominalmente. Após isso, a gente teve uma reunião, começamos a ter uma reunião ontem, uma reunião, vamos dizer assim, ainda bem inicial, mas já dando um pouco de andamento, entendendo o que está acontecendo com a questão do tarifaço. E aí, se você me permitir, eu queria colocar uma pausa que eu comentei, inclusive, com eles. O que gerou o tarifaço no mercado mundial de café? Quando eu digo mundial, eu digo a estrutura de formação de preço no café. Você sabe que a commodity, ela tem uma parte dela que é muito especulativa, e essa questão da insegurança gera muita volatilidade. No dia 14 de agosto, agora 14 de julho, desculpa, o mercado de Nova York, que vinha numa tendência, corrigindo aqueles preços de alta, ele estava na ordem de 280 centavos por libra. Ontem ele bateu algo próximo de 345 por libra. Ou seja, o tarifaço por si só, dada a volatilidade, ele já trouxe uma alta para o mercado da ordem de 23%. Quando você pega a bolsa, isso está a Bolsa de Nova York, quando você pega a bolsa de Londres, que estava na faixa de 3.200, ontem ela bateu $4.000 por tonelada. Então, ela gerou uma alta também de 25%. Aí você pergunta, por que gera alta se a tarifa ela ainda aumenta mais o café? E aí eu vou te explicar 2 fatores que é importante notar. Existe um indicativo na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres chamado cafés certificados. Qual é o volume de cafés certificados na Bolsa? E esse volume, quando ele cai muito, ele é um gerador
de proposta de compra por parte de fundos especulativos. Quando você vê que o café brasileiro, o maior exportador, tem 50% de ágio para o mercado americano, e os armazéns certificados na Bolsa estão na Europa, estão também nos Estados Unidos, é óbvio que ninguém vai vir embarcar café para certificar na Bolsa, a nível da Bolsa, preço sem nenhum prêmio, se isso vai ter uma tarifa de 50%. Então, cria já um indicativo de que esses cafés certificados diminuirão bastante. O que está lá não tá tarifado, não só o Brasil, como outras origens. Então, os recebedores, que normalmente fazem operações de rolagem com esse certificado, vão querer esses cafés. Então, vai diminuir consideravelmente o café certificado e não haverá reposição, principalmente por parte do Brasil. Então, isso informando a parte técnica. Agora, quando você vai para a parte física, os Estados Unidos, eles não fizeram nenhum contrato, que eu saiba, novo de aquisição de café brasileiro desde que começou a tarifa de 50%. Pior ainda, os Estados Unidos não deu nenhuma instrução de embarque desses cafés que sofrerão a ágio de 50% contratados anteriormente. Então, as exportações do Brasil para os Estados Unidos irão despencar. O que ele faz, então? Ele tem um estoque ainda de café brasileiro lá fora, mas ele começa a ir atrás das outras origens, e está fazendo isso. Então, ele vai à Colômbia, vai à América Central, vai a outros países. E qual é a reação desses outros países? Se ele tinha um preço contra essa Bolsa de Nova York de, um exemplo, mais 10 na Colômbia, ele automaticamente pede mais 20, ele pede mais 30. Estou dando um exemplo, os números, né? Não necessariamente esses números. E aí o torrador, obviamente, peraí, então o preço já está subindo. E aí a origem mais demandada diz, inclusive, eu também não tenho esse café. E aí começa a gerar essa insegurança, o mercado começa a subir muito e o importador americano começa a não encontrar resposta no café lá. Ao mesmo tempo, o que acontece com a Europa e com a Ásia? Ela fala, peraí, se os Estados Unidos não estão conseguindo comprar café e vai ter 50% de ágio, deixa eu acelerar as minhas compras. Então, os volumes de cafés comprados pela Europa e pelos Estados Unidos, Europa e Ásia, nos últimos 30 dias, 15 dias depois da tarifa, foi um número bem maior, porque ele quer se antecipar. E essa insegurança ela vai gerar ao mercado cada mês volatilidade. Para o produtor brasileiro, no momento, é bom, o mercado começou a subir muito, é ruim para o consumidor brasileiro, mas é uma coisa de curto prazo, porque quando nós tivermos uma resposta da produção cafeeira do Brasil adequada, já que a produção mundial é muito apertada, pode ser que nós não tenhamos mais os Estados Unidos como o nosso comprador, porque já mudaram o blend em função das tarifas proibitivas que estão aqui. Então, os nossos canais lá fora estão entendendo bastante isso, que na nossa linguagem eles deram um tiro no pé, no sentido de que eles enfiaram uma tarifa que é extremamente cara para o consumidor e não está afetando só o Brasil. O mercado está subindo como um todo, já que a base de qualquer contrato é Londres e Nova York, que subiu 23% a 26% nos últimos 30 dias, desde que começou essa conversa de 10%, depois de 50%. Ô, Márcio, então a principal aposta de vocês é que haja um recuo dos Estados Unidos? O senhor acha que está se encaminhando para isso? A gente entende, não é que é necessariamente um recuo, mas o impacto inflacionário está sendo muito maior do que a própria tarifa, criou essa volatilidade, e o que a gente entende é o seguinte, se nós trabalharmos adequadamente, buscando os canais corretos, como estamos fazendo no setor privado, porque eu vi uma reportagem semana passada, no final dessa semana, de um outro canal de televisão, citando que vários acordos de países foram feitos através de lobbies. Mas aí nós estamos falando de países, o que a gente sabe que o nosso país não está conseguindo. E aí a gente tem também aquela ideia, por que o setor privado não faz um lobby? O que mais tem é lobista nos Estados Unidos. Mas, entretanto, você tem os lobistas que querem primeiro o seu dinheiro para depois ver se vai te entregar e, na maioria das vezes, não vai entregar. Daí a importância da gente buscar os canais corretos. Como o impacto está sendo muito substancial no americano, a gente entende que isso melhora o ambiente para o diálogo. E ontem, conversando com a embaixada, eu deixei claramente para eles, vocês, literalmente, fizeram o mercado de café subir com essa medida, e o seu consumidor está pagando 50% sobre um preço que há 30 dias atrás era 280 e hoje já é 340.
Então, vocês aumentaram quase que $90 por saca fora a tarifa. $80 por saca fora a tarifa. Então, a tarifa já incide sobre um preço majorário em $80 por saca sobre o dia 14 de julho. Porque essa insegurança gerou essa volatilidade, a volatilidade gera medidas de proteção, os fundos vão antecipando compras lá fora, todo mundo está antecipando suas compras, seja em papel ou seja no físico, como acontece atualmente com a Europa e Ásia. Provavelmente o Secafé deve demonstrar, eu acredito, no mês de agosto, e principalmente setembro, agosto também, uma queda substancial de exportações para os Estados Unidos, um encarecimento absurdo do café para o mundo inteiro, mas principalmente para os Estados Unidos, porque você fala, Vietnã tem 20%, mas era 20%, porque naquele dia a bolsa estava 3.200, a bolsa hoje está 4.000. O Brasil tem 50%, e é também sobre esses 4.000, falando do café robusta. O Colômbia era 10 acima, um exemplo, de 280. Talvez hoje Colômbia seja 20, eu não estou com o diferencial aqui na mão, mas com certeza é bem mais alto e não é mais sobre 280, é sobre 340, 350. E aí é 10% mais toda essa alta que teve. A alta foi de 25%. Então a penalização é muito grande. Com isso, a gente entende que esses impactos, a população americana ela tem realmente reagido extremamente insatisfeita com essa medida. Agora, óbvio, como tem todo um contexto político, isso por si só não é suficiente, mas nos ajuda a mostrar os prejuízos que vão causar no consumidor lá fora e os prejuízos que, obviamente, a médio e longo prazo serão gerados no Brasil, porque o Brasil não pode abrir mão dos Estados Unidos. Se nós... Oi? Então, diante de tudo isso que o senhor nos relata, com um aumento de preço tão substancial, né, em tão pouco tempo, isso significa que o café, que já era quase inalcançável para a parcela da população aqui no Brasil, vai ficar ainda mais caro, né? O café ele bateu o recorde na Bolsa no ano passado, que foi 448 por libra. Ele voltou para 280, lembrando que 280 ainda reveste um preço muito bom para o produtor. Nós estávamos falando em café de Conilon na faixa de R$1.000, 1.100, cujo custo de produção era na faixa de 600, então não era um mau negócio. Obviamente que 2.000 era o melhor, porque o produtor também sofreu muito, em muitos anos, vendendo café abaixo do custo de produção. Mas o 1.100 era satisfatório, era um preço bom para o produtor, bom para a indústria e bom para o consumidor. E esse reflexo ia acontecer agora, mais próximo do final do ano, com essa queda que estava prevista, ajustando os valores do estoque. Só que a Bolsa saltou 25%, então os 280 já virou 340, e como essa volatilidade, essa insegurança, eu hoje, com a experiência que tenho, 48 anos de café, eu te digo que não seria surpresa se o mercado voltar para níveis extremamente altos. Então, péssimo para o consumidor no mundo inteiro, péssimo para o consumidor brasileiro, bom para o produtor, mas é um bom relativo, porque você não pode olhar a curto prazo. Vai se buscar outras origens, quando a gente precisar voltar, não tem a tarifa. Se a gente ficar muito tempo com isso e o consumidor lá fora é obrigado a buscar café mais barato, mudou o blend para outras origens, você não consegue retornar, porque a instabilidade que cria é o seguinte: qual é a relação que o Brasil tem com os Estados Unidos e vice-versa? Existe uma relação de insegurança, e essa relação de insegurança leva o comprador lá fora a não priorizar mais cafés do Brasil. Agora, Márcio, a dúvida que os ouvintes estão trazendo, o Cláudio, não sei se será exatamente nessa linha que você ia entrar, e a minha também. A gente estava começando a falar de uma queda do preço do café para o consumidor, né? Muito pequena, perto do encarecimento que aconteceu nos últimos 2 anos, principalmente, né? Falando de preço para o consumidor, subiu quase 80%, caiu 1% no último mês, mas já era uma sinalização. Isso vai ser revertido, então? A tendência é que nos próximos meses volte a subir o preço para o consumidor? A sinalização, ela existe porque a gente vinha, como eu te falei, de um mercado de 448 para 280, e existe também porque você tinha uma perspectiva de safra futura melhor. Recentemente, nós tivemos no sul de Minas, na semana passada, no Cerrado, temperaturas muito frias. Inclusive, alguns episódios de geada isolado, mas as geadas importantes em algumas fazendas. Então, esse acidente climático que todos nós estamos sujeitos, o Brasil,
Vietnã, Indonésia, Colômbia, ele é um ingrediente que a gente nunca pode descartar. Então, o mercado realmente está com uma tendência de baixa. Quando você cria essa insegurança e ele sobe 25%, ele vai retardar essa regressão dos preços em favor do consumidor e pode gerar uma alta substancial na bolsa que não nos leve ao tão sonhado correção de preço. Agora, presidente, há uma dúvida que as pessoas têm com relação à posição do Brasil no mercado internacional, né? A gente sabe que concorrentes do Brasil são, por exemplo, a Colômbia, que sempre teve reputação eles são muito marqueteiros também, né? Mas eles tiveram sempre uma reputação muito positiva como no café. Eu me lembro eles tinham, a Colômbia sempre teve umas jogadas assim de marketing, né? Brilhantes, como por exemplo o café de Colômbia em plena Piazza Navona. Aquilo ali era Isso. um outdoor absolutamente sem concorrência, né? Também tem o café do Vietnã e tal. Mas assim, esses países assim são páreo para o Brasil? Acho que não, né? Tanto assim que o Brasil exporta muito mais do que eles. Mas a minha preocupação, quer dizer, o meu questionamento para o senhor como especialista é o seguinte: o café do Brasil, o Brasil é o que mais produz e exporta, porque nós temos um café de excepcional qualidade, né? Que cai no gosto de todo mundo. Bem diferente do café que é produzido por exemplo, no Vietnã, ou mesmo na Colômbia, né? O café do Brasil é um café que todo mundo gosta, né? Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre isso. Quais são as chances efetivas de esses concorrentes tomarem o mercado do café brasileiro, digamos assim, né? Ou ocuparem grande espaço no mercado, por exemplo, americano, que historicamente vem sendo dominado pelo café brasileiro? O Brasil, como maior produtor e maior exportador, ele tem uma variedade de cafés que você não encontra em outras origens. E aí eu vou te citar principalmente os cafés arábicas naturais, que Colômbia produz muito café lavado, América Central, e o nosso principal é o café natural. Também exportamos café semi-lavados, café lavados, mas a característica do café natural no Brasil é que ele tem diversos tipos de bebida que agradam os diversos paladares. Um deles, por exemplo, Estados Unidos, quando a gente tem ali a população americana, a população que era imigrantes hispânicos, são milhões de pessoas, e as características dos seus antepassados bebem cafés de bebidas diferentes. Isso só o Brasil tem. E o Brasil tem uma característica nos seus cafés naturais, que é o corpo, doçura e a acidez, que quando ele vai colocado no blend de um Colômbia, que é muito bom, ou o Robusta, que é o nosso Conilon, ou o Robusta atualmente amazônico, o Robusta que é produzido no Acre, ligado com os cafés também arábicas, principalmente nas questões de café expresso, ele tem uma característica diferente, mas não tão melhor, vamos dizer assim, do que o café do Vietnã. A do Brasil, do arábica, ele é bem diferente. O nosso Robusta está evoluindo bastante, mas ele ainda não pode ser dito que ele está superior a um café do Vietnã. Ele está pau a pau, vamos dizer assim. Agora, quando você pega uma tarifa de 50%, você imagina que você está comprado num café a nível da bolsa que está 350. E você está dizendo que esse café vai custar 525? Espera aí, eu vou mudando o hábito de consumo do meu consumidor, eu vou diminuindo o Brasil com o estoque que eu tenho, o blend de Brasil vai diminuindo gradativamente, ao ponto que o consumidor no supermercado vai bebendo um café que tem algo de Brasil, mas não tem o que tinha de Brasil. Isso é natural, eles vão diminuir o volume de Brasil. Se um dia o consumidor chega à conclusão que agora estou feliz com esse café, que não tem mais o café do Brasil, mas ainda assim é acessível para o meu bolso e me agrada, nós estamos literalmente fadados a perder o mercado. A perder o mercado, porque construir esse hábito de consumo é muito longo prazo. Destruir é muito rápido. E querer repor o hábito é muito difícil. O que o Brasil precisa trabalhar, na questão também das outras origens, o Brasil ele tem um monte de problemas, se você olhar bem.
vários países no mundo, inclusive os países da Ásia, países do BRICS, taxam o café brasileiro na ordem de 20%. Tem outros que taxam 40%. E eu estou falando do café solúvel, valor agregado. Então, esses países que o governo atual tem uma relação próxima, taxam o nosso café a 20% e taxam Vietnã a 0%. Europa taxa Brasil, Europa É o toda, caso da União China? Europeia. É o caso da China, presidente? A China Também, taxa em também taxa o café solúvel. o China café taxa, solúvel ou o Índia café de taxa. maneira geral? Não, o O café que... solúvel. O café verde, que é um hábito que eles estão tendo agora, eles têm um custo lá fora, eles taxam na faixa de 8%. É uma taxa que quem está lá avisa que tem os custos. Eles não chamam de taxa, mas tem esses custos que outros países não têm. Então, para a gente, é taxa do mesmo jeito. Enfim, o café brasileiro, ele não goza de isonomia em relação a outras origens nesses países. E isso precisa ser trabalhado. Porque por mais que você diga que vamos buscar outros mercados, se nos outros mercados eu também sou taxado e outros não são, há acordos bilaterais. Vou te dar um exemplo, Indonésia. Eu tive recentemente, na verdade, tive duas vezes na Indonésia. Eu estive na embaixada com o embaixador da Indonésia e estive com o maior comprador de café da Indonésia. Ele é o terceiro maior comprador de café do mundo, o maior torrador de café do mundo. Olha o tamanho do cliente. Então, ele tem um domínio muito grande ali em toda a Ásia, né? E outros países, principalmente o mercado árabe. E quando eu estava na embaixada, eu, obviamente, pedi uma ajuda no sentido de o café solúvel não fosse taxado, que fizesse um trabalho. E encaminhei isso para as autoridades brasileiras, na verdade, já tinha encaminhado lá atrás. Me chamou a atenção que, recentemente, o presidente da Indonésia esteve no Brasil. E o Brasil, pelo que eu fui informado recentemente, acordou em importar óleo de palma da Indonésia sem tarifar e não pediu nenhuma moeda de troca, quando já havia o pedido do Brasil, dos exportadores brasileiros, de que a Indonésia parasse de tarifar o café do Brasil lá. Então, nesse momento que você está abrindo porta para ele exportar para mim óleo de palma, olha, tudo bem, a gente é amigo, vamos fazer, mas para de tarifar o café do Brasil, porque está atrapalhando o nosso negócio. Estou dando a Indonésia como exemplo, né? Foi o caso mais recente. E às vezes a gente questionava por que a gente não abre mercado. Então, presidente, eu tenho uma pergunta de consumidor. Uhum. O senhor que é Tá. especialista em café, o maior que eu conheço, o melhor que eu conheço, eu queria saber o seguinte: por que é que o café em cápsula tem sabores tão distintos? Por exemplo, a gente pega o café Nespresso, eu vou citar as marcas porque eu não tenho, enfim, Aham, isso aqui não é propaganda, não é nada. Mas enfim, você aham, pega os cafés em cápsulas, o café expresso da Nespresso, né? uhum. Aí tem ali, você vê na embalagem as informações de origem, etc e tal, mas em geral são cafés de grande qualidade, né, Uhum. cujo sabor é extraordinário. Eu prefiro os cafés da Três Corações. É o que eu tenho aqui do meu Aham, lado, aqui uma máquina da Três Corações que não para de funcionar, aham, cafeólatra como eu sou. E assim, aham, só que tem outras marcas brasileiras que certamente uhum, colocam na cápsula café brasileiro, e o café brasileiro é de grande uhum. qualidade, mas a qualidade desse café de outras cápsulas é muito abaixo da qualidade média dos cafés das cápsulas da Nespresso e da Três Corações. Por que isso? É Eu vou te mistura? explicar. E para mim é fácil, porque você citou dois, e todos, a maioria dos grandes são clientes com copo, porque além de ser café, eu sou diretor de uma empresa, que é o Grupo Tristão, eu vou citando aqui, eles conhecem muito bem. Talvez a empresa brasileira em café mais tradicional, de 90 anos. Eu estou nessa empresa há 48 anos. Então, esses são clientes nossos, Nespresso, Três Corações, vou citar Melita, outros, são clientes nossos. O que acontece? Quando você traz uma mercadoria produzida pela Nespresso de excelência, pela Três Corações de excelência, ela busca a matéria-prima de valor realmente mais alto.
E aí ela vai colocar nos seus blends, seja os cafés arábicas, no caso da Nestlé, principalmente no Expresso, que são blends de outras origens, o que lamentavelmente o Brasil não está fazendo, e eu advogo que o Brasil precisa urgentemente, e aí vai uma mensagem para o governo federal, uma atitude de permitir, de autorizar, de até forçar para que o Brasil comece a importar cafés para drawback de outras origens, porque nós temos que parar de querer oferecer para o consumidor aquilo que a gente quer oferecer. A gente tem que oferecer aquilo que o consumidor gostaria de tomar. Por exemplo, um Nespresso mais produzido no Brasil. E o que é? O Brasil, nas cápsulas, majoritariamente os cafés são do Brasil. Só que lá tem café de Colômbia, lá tem café de Vietnã, lá tem café de Indonésia, lá tem café de América Central, cada um cria suas fórmulas. No Brasil, o que você vai encontrar, normalmente, é só café do Brasil. E muitas das vezes, para baratear o custo, o cara realmente vai colocar uma matéria-prima, ainda que seja ligada, por exemplo, a um café tradicional, só que no formato de cápsula, e a qualidade vai cair bastante quando comparada com as que você mencionou. Então é a questão seguinte, qual o público que você quer atingir? Você quer atingir um público que é capaz, tem condições de adquirir um café e pagar um preço melhor? Você tem que entregar para ele esse produto melhor. Mas para isso você precisa ter um componente de cafés de outras origens. O Brasil exporta café, Claudio Humberto, para todos os países produtores. A pergunta é por que o Brasil não pode trazer café desses países produtores? Isso compete contra o café brasileiro? De jeito nenhum. Isso agrega valor e nos leva à condição de construir fábricas. A Nespresso, por exemplo, a Nestlé produz muito mais café mundo afora, usando o nosso café do que no Brasil. Você sabe por quê? Porque aqui ela não pode trazer a quantidade de café para fazer blends no Brasil. Estou dando ela como exemplo. A Três Corações traz alguns cafés de outras origens, muito pouco, a maioria são cafés brasileiros, mas são cafés de qualidade, são cafés mais caros. E outras marcas que você citou, não precisa citar, elas têm café mais fracos, é porque elas não têm condição de oferecer. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem um café que eu vou te mandar. Depois você vai me mandar a referência. Eu vou te mandar uma cápsula, um café, chamado Real Café Reserva. Esse café é o café, a matéria-prima, a mesma que segue para as principais marcas do exterior. Então, ele é um café e eu estou dando a nossa empresa, mas pode citar outras do Brasil, que elas têm essa característica. Mas sabe qual é o problema? O nosso café é especialíssimo. Essas empresas que você citou, principalmente lá fora, elas sentem. E a gente perdeu o contato com o Márcio, que pena. Bem nesse raciocínio final dele, falando sobre a questão da qualidade do café. Que pena. O Márcio Cândido acabou caindo aqui, infelizmente. Mas a gente pode tentar retomar esse papo, acredito que mais para frente, porque oportunidade para falar de café não vai faltar, né, o Claudio Humberto? Inclusive porque a gente segue agora nessa expectativa de que novas negociações possam acontecer e, quem sabe, pesando no bolso do norte-americano, não haja um recuo, pelo menos uma redução da tarifa para o café, não digo colocar totalmente na lista de isenção, ou talvez só reduzir os impostos. Vamos ver como é que fica a situação daqui para frente. Mas vou agradecer a revelia à distância, que é o Márcio Cândido, presidente do Secafé, que estava falando com a gente. Então, o Márcio Cândido, inclusive, na entrevista anterior, ele deu um número que me impressionou muito, sabe, Ana Paula? Ele disse que para cada dólar que os Estados Unidos importam de café, cada dólar de café que os Estados Unidos importam ou importavam, gera 43 dólares em negócios na economia americana. Então, assim, a taxação do café é de uma estupidez absolutamente incrível, porque não prejudica apenas, não é aquela coisa de o café que sai daqui do Brasil pode ser comprado, vai direto para o supermercado. Não, ele cai na economia americana e abastece a rede incrivelmente, como é que eu diria, espalhada nos Estados Unidos, da Starbucks e de tantas outras empresas assim, né, casas de lanche, etc. e tal. E essa coisa do café é algo que caiu no gosto do povo americano, né?
Então, é incrível isso, porque prejudica não apenas o consumidor final, mas prejudica toda uma cadeia produtiva nos Estados Unidos, né? De gente que não vai conseguir manter o negócio porque o preço do insumo fundamental, que é o próprio café, fica absolutamente inalcançável. E eu ia questionar o Márcio, é que aí o papo ia se estender muito, né? Que falar sobre café é tão gostoso, porque eu consumo muito café, sou muito interessada no assunto. Mas o café fake, né? A gente chegou a fazer uma degustação aqui do café fake. Cláudio, pelo amor de Deus, talvez tomar um soco seja não tão ruim quanto esses cafés que são vendidos por aí, mas acabam atraindo o consumidor porque o preço é muito mais barato. E tem hora, gente, que não adianta. A gente pensa na qualidade, a gente pensa no hábito, mas o bolso é o que manda. E não tem como pagar num pacote de café básico, padrão, comum, desses que a gente vê comercial na televisão e ouve no rádio, R$40, R$45, como você ainda encontra aí o pacotinho de meio quilo. Mas houve uma união do setor de produtores de café para combater esses cafés que não tinham origem comprovada, você não sabia nem o que estava consumindo ali, né? Depois se provou que havia muitas impurezas, muitos problemas, e esses cafés começaram a ser retirados de circulação. Mas aí, num outro momento, a gente retoma esse papo, porque daqui a algumas semanas, possivelmente, o mercado de café no Brasil vai estar muito diferente, né? Em vista do que está acontecendo com essas tarifas e o mercado internacional, como o Márcio contou pra gente.